Seja bem-vindo a mais um vídeo da Iniciativa contra o Aborto. Desde já convido você a participar da nossa rede, estar em contato conosco nessa iniciativa, curtir esse canal, curtir também os vídeos, as publicações, interagir conosco nas redes sociais, Facebook, Instagram, @Iniciativa contra o Aborto, também no Twitter, @do_sementes e o nosso site www.missãosementes.com.br/contra o aborto. Hoje nós vamos fazer um memorial, uma homenagem, um tributo a um pequeno ser humano que nos mobilizou tanto e que deveria estar sempre na nossa memória, na nossa lembrança, também nos nossos corações. O nome dessa criança é Alf Evans. Tenho certeza que você ouviu esse nome há pouco tempo atrás, 2 anos atrás. Pouco tempo, apesar de parecer ter passado décadas, não é verdade? Alf Evans, que nasceu em maio de 2016, inglês, filho do casal Kate e Tom, nasceu e não apresentou nenhuma deficiência, nenhum problema durante o seu nascimento. Um bebê comum, como qualquer outro. Mas em dezembro daquele mesmo ano, 2016, ele começou a ter alguns problemas de saúde, foi internado no hospital em Liverpool e de lá nunca mais saiu com vida. Esse é um resumo da vida desse menino. Ele passou 16 meses internado com o diagnóstico impreciso de doença neurodegenerativa, sem um diagnóstico conclusivo. Quando, pouco tempo depois, os médicos solicitaram que fosse retirada dos pais a guarda do bebê e dada para o Estado, para que assim o Estado pudesse autorizar o desligamento das máquinas e aquele bebê morresse. Começou uma batalha judicial, uma batalha espiritual daquela família, e começando naquela família, todos os cristãos, todas as pessoas que defendem a vida, começaram a se envolver nessa batalha. Começaram a lutar por aquele menino, pelo direito daquele menino de viver, pelo direito daquela família de escolher o que era melhor para o seu filho. Apesar de o Estado e os médicos e o hospital lutarem contra, judicialmente lutarem contra, com todas as forças para que aquele menino fosse deixado para morrer. Eles queriam apenas transferir o menino de hospital, levar o menino para um hospital na Itália, no Vaticano, para que ele recebesse tratamentos diferentes, outros médicos cuidassem dele, fizessem outras tentativas. Mas o Estado, o poderoso Estado, o grandioso Estado não permitiu. A família contou inclusive com o apoio explícito do Papa Francisco, que além de receber o pai do menino, Tom, ele ordenou que o Vaticano, enquanto Estado, enquanto nação, desse àquela família tudo necessário. O próprio governo italiano deu cidadania àquela família, ao Alf, para que eles pudessem então antecipar a transferência para a Itália, para esse hospital Menino Jesus. Um padre do Vaticano passou a acompanhar de perto, em loco, toda a história desse menino, e o que houve foi uma grande mobilização mundial. Muitos países aderiram à causa do bebê, dessa criança, embora figuras da realeza britânica, da política e até mesmo da igreja na Inglaterra se calassem, omissas, como se nada tivesse acontecendo. Milhões de pessoas se manifestaram e rezaram por esse menino. Eu lembro mesmo que nós, em nossos grupos, em nossos encontros, nas redes sociais, sempre rezávamos por ele, tocávamos no assunto, lembrávamos dessa situação. Nas redes sociais também, a foto do menino, sempre com oração, sempre com pedidos de intercessão. Mas a justiça humana dos magistrados britânicos e qualquer semelhança não é mera coincidência com a justiça humana dos magistrados brasileiros. Eles
têm esse sentimento de serem supremos, donos da vida e da morte, detentores da verdade, da razão. E quando a opinião dos médicos do hospital decretou que era inútil que Alf continuasse a viver até a sua morte natural. Agora você imagina o juiz dizer para sua mãe, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. O juiz dizer para sua mãe que é inútil manter você ligado aos aparelhos, manter você em tratamento médico. Não porque você está morto, não, mas porque você está morrendo. Como ficaria o coração da sua mãe? Você que é mãe, como ficaria o seu coração sendo mãe? Então, uma noite de 23 de abril de 2018, a Justiça mais uma vez ordenou e os aparelhos foram desligados. Foram desligados e o prognóstico era que aquele menino morreria em algumas horas. Mas, para surpresa de muitos, com muita bravura, esse menino Alf continuou respirando sozinho por 5 longos dias. Eu resisto até em tentar pensar o que aquela criança sofreu nesses 5 dias. Se ele precisava de aparelhos para ter uma boa respiração, aqueles dias devem ter sido dias dolorosos, de dor, de sacrifício, de luta pela vida, de esforço, e o quanto o coração da família sofreu naqueles dias. Todos sabíamos que a doença era grave, ninguém nunca negou isso, mas não era capricho de alguns, o capricho de alguns que iria determinar a data e a hora para que a vida dele terminasse. E o bebê, apenas o bebê, um pequeno bebê, uma pequena criança, deixou bem claro que a vida não se curva ao que é lhe imposto em nome da justiça. Parafraseando Rui Barbosa, autor Rui Barbosa, nós podemos com tristeza constatar que a pior ditadura é a do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. A pior ditadura é a do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Nós somos povo, enquanto nação, enquanto população, o poder constituinte. A justiça, o executivo, o legislativo é o poder constituído. Nós damos o poder a ele, a procuração para que eles cuidem dessas áreas para nós, por nós. Então, não se engane. Se nós não concordamos e nós não concordamos com essa cultura de morte, nós precisamos fazer valer a nossa voz. Nós precisamos fazer valer a nossa voz, senão, uma vez aprovado o aborto, o próximo passo, e eu já disse isso aqui antes, vai ser aprovar a eugenia, e isso que nós estamos vendo aqui, a história desse menino, é a eugenia colocada em prática através da eutanásia de uma criança que pode ser hoje uma criança distante no outro continente, mas pode ser amanhã o nosso vizinho, o nosso filho, pode ser um de nós. E foi exatamente isso que aconteceu. Os pais de Alf sucumbiram ao poder da ditadura do judiciário. Eles não tinham mais a quem recorrer. A justiça dos homens não estava do seu lado. Isso ficou bastante evidente. Outra coisa que ficou bastante evidente é que a medicina, os médicos, tinham desistido. Não esgotaram todos os recursos, todas as possibilidades para tentar cuidar daquela vida. E o que resta para nós, nesse caso, enquanto vítimas desse estado total,
totalitário, é apenas esperar um milagre. Nós vimos um pequeno milagre ali. Aquela criança que viveria algumas horas, minutos, longe dos aparelhos, viveu 5 dias, para nos ensinar o quanto a vida é maior do que a morte. O quanto que a vida é um dom de Deus e ninguém pode determinar a hora e o dia da morte de ninguém. E o que fica também para nós de ensinamento, através dessa história, desse caso prático, do memorial deste menino, é de que aqueles que defendem a morte não economizam recursos para tanto. O processo que foi movido contra aquele casal, contra aquele bebê, para que ele pudesse ser assassinado, custou a uma associação pró-aborto, pró-morte, 145 mil libras esterlinas. Isso convertido em dólares, 200 mil dólares, ou convertido em reais, 1 milhão de reais. 1 milhão de reais para que uma criança fosse morta. Porque aquela criança era importante, tinha algo diferente nela? Não. Como eu disse no começo, uma criança como todas as outras, mas o precedente que se abriu a partir da morte dele, o precedente que se abriu dessa cultura de morte, está agora mais enraizado no nosso povo, na nossa sociedade, na nossa humanidade. E os próximos casos que surgirem, eles poderão realizar com muito mais tranquilidade, com muito mais serenidade, com muito menos resistência, a menos que nós também investamos tudo o que nós temos para promover a vida. E eu não estou falando aqui somente de dinheiro, não. Claro que nós precisamos sim colocar nossos recursos à disposição para salvar vidas, cuidar de vidas, ajudar as famílias carentes, as gestantes que não têm condição de fazer um pré-natal. Temos sim, é obrigação nossa enquanto seres humanos. Mas, muito além disso, dar o que nós temos de maior e de melhor e de mais valoroso. A nossa vida, o nosso tempo, o nosso sangue, se preciso for, para defender e salvar outras vidas. É disso que nós estamos falando aqui nessa iniciativa. Não é para que nós saiamos daqui mais inteligentes, mais intelectuais, conhecendo um monte de termos, sabendo doutrina, sabendo termos jurídicos, sabendo termos da Constituição, não. Isso é secundário. Nós estamos aqui é para promover a vida, é para nos ajudar, para nos apoiar, para ser suporte um para o outro, porque sozinhos nós somos facilmente dominados, facilmente enganados. Sozinhos nós, por qualquer pequeno problema, nós vamos levar rasteira, vamos cair no chão e não nos levantaremos. Mas quando nós temos uns aos outros, um dos lados dos outros, nós nos apoiamos, nós conseguimos nos erguer mais fácil. 1 milhão de reais para matar um bebê. Podia ter salvado a vida desse mesmo bebê, esse dinheiro investido? Poderia. Poderia ter salvado a vida de milhares e milhares de crianças que vivem em situação de risco? Poderia. Mas os defensores da morte escolheram gastar esse dinheiro para promover uma agenda, uma ideologia. Não se engane, não se engane. Nada é coincidência. Nada é por acaso. As coisas, as situações, o que acontece conosco, tem sempre alguma coisa. Essas ações, esses movimentos, tem sempre alguma coisa por trás. Hoje, graças a Deus, eu vi uma notícia que me alegrou muito. A ONU reclamando que o Brasil não está promovendo a agenda de direitos da reprodução segura que eles propõem. Nós sabemos muito bem, a agenda de reprodução segura é a agenda do aborto, com um nome bonito, um nome enfeitado, mas que nos engana à primeira vista, mas não engana mais nós aqui que estamos acompanhando essa iniciativa, não nos engana mais.
Então fiquei muito feliz em saber que o Brasil não está mais tão alinhado com as políticas de morte. Fiquei muito feliz, muito satisfeito. Vou deixar também esse link aqui na descrição. Quando você lê a notícia, parece que o Brasil está fazendo algo horripilante. Mas para nós que conhecemos os termos já, nós ficamos felizes porque sabemos que então o Brasil está no caminho certo. Então na madrugada do dia 28, e completou-se então nessa madrugada 2 anos, Kate, a mãe do Alf, escreveu assim nas redes sociais: "O nosso bebê ganhou asas nessa noite, às 2h30 da madrugada. Estamos com o coração partido. Obrigado a todos pelo apoio." E o Tom, o pai do bebê, escreveu: "Meu gladiador baixou seu escudo e ganhou asas às 2h30 da manhã. Totalmente inconsolável. Eu amo você, meu menino." E eu vou ler aqui para nós encerrarmos esse vídeo, essa mensagem de hoje, um texto que está na internet, no site Aletheia, que chama-se A Mensagem de Alf. Alf não falava, mas fez e continua a fazer um barulho histórico. Eles quiseram lhe doar a morte a todo custo, mas ele nos deu tanta vida e tanto amor com a inocente gentileza do seu rostinho sereno. Uma juíza declarou que a criança estava tão devastada que não conseguia sentir nem mesmo o carinho de sua mãe. Mas nós nos sentimos, todos acariciados por ele. Os médicos que deviam cuidar dele o deixaram morrer prematuramente. O pequeno Alf, porém, procurou curar a nossa doença mais mortal, a indiferença. Ele era prisioneiro, mas libertou em milhões de humanos a coragem de falar e de agir em liberdade. Ele era o mais fraco de todos, mas deu uma força descomunal e implacável a todos aqueles que o amavam. A lei foi muito dura. Alf nos mostra que o amor é muito mais forte do que a lei. Vimos uma justiça fria, mas Alf conseguiu aquecer até derreter milhões de corações no mundo inteiro. Consideraram a sua vida inútil, mas o pequeno Alf atraiu e envolveu milhões de pessoas numa luta por um mundo mais humano. Alf, sem falar, se tornou a voz e o brado de todos os pequenos desse mundo, usados, explorados e, quando não são mais considerados úteis, descartados. Nosso mundo utilitarista, se não continuarmos reagindo e resistindo, um dia descartará também a nós. Para todos chegará o momento de pedir amor e salvação, do fundo da nossa própria inutilidade. Alf reza por nós. Alf foi esmagado pela violência do poderoso interesse ideológico, mas nos ensina a reagir com espírito suave e ao mesmo tempo firme. O mistério da vida só Deus conhece, mas Alf nos fez vislumbrar um raio de luz desse mistério. Alf é loucura e escândalo para alguns. Ele nos recorda aquele que foi crucificado. Ele nos recorda o juízo final. Eu estava com fome e me deste de comer. Toda vez que fizestes essas coisas, a um só desses irmãozinhos, foi a mim que o fizestes. Fomos milhões os que rezamos por Alf. Agora é Alf quem, dos braços de Deus, reza por nós. Descansa em paz, pequeno, grande, grandíssimo Alf. Um grande abraço a você e até breve.